Abra sua Bíblia, querido, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Em primeiro lugar, não quero fazer um estudo exegético no sentido de uma aula de seminário, e aí nós vamos estudar as nuances e não tô muito preocupado com isso. Mas estou preocupado de ler com você a carta, ou melhor, essa vida aberta da igreja, da gente perceber e descobrir como é que o Senhor foi construindo a sua igreja. Né? O Senhor Jesus diz: edificarei a minha igreja. Então nós vamos ver Atos, que é exatamente esse momento da igreja surgindo, a igreja cheia de novidades, cheia de coisas fantásticas, do derramar do Espírito, da ação direta. Não é? Que coisa espetacular, não é? Foi esse início da igreja e como isso nos ensina, nos dá força para a gente continuar. E melhor, traz à memória aquilo que é a essência de ser cristão, a essência de ser igreja. Eu queria que você abrisse e você participasse do estudo do livro de Atos com muito desejo de entrar nessa ação. E aí eu preciso ler com os irmãos os primeiros versículos e a gente tirar e começar a pontilhar algumas verdades que vão nortear o nosso caminho aqui nessa jornada maravilhosa pelos esses 28 capítulos. Amém? Tá com essa Bíblia aberta? Ok, capítulo 1. Olha o que diz o versículo 1. Tá lá. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Pausa. Nesses dois primeiros versículos, nós temos de cara aqui de uma maneira bem direta. Primeiro, estamos reconhecendo cabalmente, sem nenhum tipo de mais discussões e delongas, que esse é um livro muito especial, esse é um livro de revelação, esse é um livro inspirado pelo Espírito Santo, e eu não quero então discutir essas questões. Deixa isso para uma outra parte. Mas o autor humano do livro logo se apresenta. E para quem ele escreve também. E faz uma amarração. Quem escreve o livro de Atos é o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Então, o doutor Lucas, o médico amado, o doutor Lucas escreveu dois. Por isso que ele diz, escrevi o primeiro livro. Ora, o primeiro livro é o Evangelho de Lucas. Então, o livro de Atos é uma continuação do livro de Lucas. Primeira coisa, ele é destinado à mesma pessoa, não é? A esse Teófilo, um nome grego, filho de Deus, pode ser uma pessoa específica, mas podia ser genericamente todo filho de Deus. Então estou escrevendo a você, amado filho de Deus. Lucas tem propósito, Lucas tem objetivo. Aliás, todos os livros, todas as cartas, todos os livros no Novo Testamento têm um propósito iminente. Foi, de certa forma, todo livro na Bíblia foi provocado. A existência dele, ele é provocado. É Deus que está revelando, Deus que se revela, as coisas estão acontecendo e de repente agora o livro é provocado. Provocado para não se perder na divagação humana aquilo e as coisas como são. Né? Observe, você está com a sua Bíblia aberta? Se você pegar o último versículo do Evangelho segundo João, o último versículo, ele diz assim, versículo 25 do capítulo 21 do Evangelho de João. Estou pegando esse versículo só para amarrar a ideia. Diz assim, porém, de João, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Muitas outras coisas. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro
caberiam os livros que seriam escritos. Em outras palavras, cada um dos evangelistas escreveu porque tinha um propósito e um objetivo. Quando Lucas também está escrevendo, ele tem um propósito e um objetivo. Por exemplo, no Evangelho de João, João não fala sobre a ascensão. João não fala. João fala aqui do Pedro que é interrogado, aquele negócio, tu me amas, tu me amas, tu me amas, tu me amas, e depois, entendeu? Ele não fala mais isso, ele não fala mais nada. Ele não descreve aquilo que Lucas escreve no Evangelho. Marcos também não descreve a ascensão. Marcos apenas menciona. E aí Jesus pregando subiu e ele voltará. Então ele foi, voltará. Ele não dá os detalhes. Quem dá os detalhes da ascensão, da subida, daquele negócio, daquele momento maravilhoso, Lucas vai descrever esse momento aqui maravilhoso, que ele vai aqui para Betânia, né? Mais ou menos próximo de Jerusalém, e ele vai com seus discípulos e ele começa a dar as suas últimas palavras, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui em Atos, ele diz assim, no versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Lucas é detalhista, Lucas está narrando, descrevendo esse momento marcante da separação, né? Quando Jesus deixa o seu povo, deixa os seus discípulos, e ele vai subindo, e ele vai ascendendo aos céus. Né? Nem todos os apóstolos descrevem as mesmas coisas. João nem descreve, eu fico imaginando que João não descreve, porque Lucas escreveu, e o propósito de João a escrever o evangelho era diferente de Lucas. Qual seria o propósito de Lucas escrever o livro de Atos? Atos. Qual seria o propósito? Qual é o propósito? Ele quer informar ao Teófilo as coisas que Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar. E no versículo 2, até o dia que depois de haver o mandamento foi elevado às alturas. 2. Versículo 3. A esse também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Lucas menciona que depois da ressurreição de Jesus, da morte e ressurreição, Jesus passa com os seus discípulos 40 dias. 40 dias. Nesses 40 dias, o que nós temos é o que Lucas está falando aqui. Falando das coisas concernentes ao reino de Deus. 40 dias. O que é que ele falou? Nenhum dos apóstolos esmiuçou. Nenhum. Então, cada livro revela aquele propósito, aquele objetivo. É importante a gente perceber isso e descobrir, porque isso abre os nossos horizontes para tudo que está sendo dito e construído. Tudo. Lucas, ele tem um propósito a escrever o livro de Atos. E aí dá aqui uma discussão enorme. Qual é o propósito do livro de Atos, dos apóstolos? Bom, algumas pessoas vão entender que Lucas está escrevendo o livro e o propósito dele é narrar o que os apóstolos fizeram depois da morte de Jesus. Por isso o título, Atos dos Apóstolos. Mas essa é uma leitura muito rasa e se você pensar um pouquinho vai ver que não era esse o propósito de Lucas. Por quê? Em primeiro lugar, o livro de Atos, feitos, acontecimentos, essa expressão actos, é só esse nome, Atos, que está nos melhores originais, os mais antigos. A expressão dos apóstolos é algo que foi acrescentado por alguém. Lucas, com certeza, não escreveu Atos dos Apóstolos. Até porque
que ele fala dos apóstolos no livro todo? Se você prestar bem atenção, você vai ver aqui no capítulo 1, no versículo 13, ele menciona o nome dos apóstolos, dos 12, ou melhor, dos 11, porque Judas havia se enforcado. Fala da eleição de Matias, fala da descida do Espírito Santo, e aí fala de Pedro e João, tem Pedro e João, tem muito Pedro e João, não é? Aí depois, capítulo 9 fala da conversão de Saulo, o apóstolo Paulo, que vai vir se tornar o apóstolo Paulo. E, em outras palavras, não fala nada de Mateus, não fala nada. Não fala nada de Bartolomeu, não fala nada. Vai falar de Tiago, irmão de João, da morte de Tiago. Então ele não está descrevendo e não está preocupado em descrever. Lucas não está preocupado em descrever o que cada apóstolo fez a partir da morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Ele não está fazendo um diário dos apóstolos, nem contando as suas histórias, porque ele não conta nada assim. E depois do capítulo 12, 13, então, os apóstolos somem, aparece um personagem chamado Barnabé. Barnabé é muito mais falado do que os apóstolos. Muito mais. Barnabé, assim como Filipe, não o apóstolo, mas o diácono, assim como Estevão, primeiro mártir, tem capítulos falando sobre essas pessoas, que não são os apóstolos. São importantes pessoas da igreja e que, por causa deles, certos acontecimentos marcantes surgiram na igreja. E Lucas está interessado em narrar isso. Então, Lucas não está interessado também em narrar os dias... a expressão eu falei, um diário, né? O que aconteceu aqui, o que foi acontecendo ali, e assim por diante. Não. Lucas não está marcando pela questão semana após semana. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu achava, quando eu comecei a ler o livro de Atos, na minha cabeça, assim, bem simples, eu achava assim, ó. Tá, então, do capítulo 2 é domingo. Capítulo 2 é domingo, porque é a descida do Espírito Santo. Foi no dia de Pentecostes, então, descida do Espírito Santo. Aí eu pensava que o capítulo 3, Pedro indo para o templo, era a segunda-feira. O capítulo 4 era a terça. O capítulo 5 era a sexta. Eu pensava que cada capítulo aqui era um dia bem próximo ao outro. Não. Lucas não está narrando as coisas corriqueiras da igreja. Lucas não está narrando essas coisas corriqueiras da igreja. Não está descrevendo os atos dos apóstolos, não é a preocupação dele de escrever, falar sobre os 12, falar sobre o que eles fizeram, as realizações, até onde eles foram, a sua história. Lucas não está preocupado com isso. Ele fala um pouco dos apóstolos, não é? Claro, ele menciona alguns dos apóstolos, outros ele não menciona. Então, esse não é o propósito primeiro de Lucas. Um autor muito bom vai sugerir que o propósito de Lucas, ao escrever o livro de Atos dos Apóstolos, seria o Evangelho do Espírito Santo. Então, assim como em Mateus, Marcos e Lucas e João, o Evangelho fala sobre Jesus, Atos, a ênfase é a manifestação e o surgimento do Espírito Santo, dessa força de Deus, desse derramar, e a igreja no poder do Espírito Santo age e faz. Então esse seria o propósito de Lucas. Bom, é verdade que no livro de Atos, Lucas descreve exatamente todas essas coisas, a descida do Espírito, a manifestação. Aliás, nada do que fizeram, o que possamos fazer hoje, poderíamos fazê-lo sem a ação direta do Espírito Santo. Mas Lucas não está fazendo um tratado acerca do Espírito Santo. Não é esse o propósito.
Lucas não está querendo fazer uma teologia do Espírito Santo. Lucas não está querendo fazer uma definição do Espírito Santo como se o Espírito Santo só estivesse operando a partir de Atos dos Apóstolos, a partir do derramar de Pentecostes. Não. Faz parte da história da igreja, mas esse não é o propósito primeiro e maior do livro de Atos dos Apóstolos. Por que é que Lucas escreve esse livro? Para trazer informações, sim, mas ele está focado. E é isso que eu quero que você perceba comigo. Ele está focado, ele está escrevendo com propósitos objetivos. O que é que Jesus começou a fazer e o que é que Jesus continuou a fazer. Então, o que Jesus fez até a sua morte, ressurreição e ascensão, e agora o que Jesus continua a fazer, só que agora ele continua a fazer na sua igreja ou através da sua igreja, no poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que operou em Jesus e que faz, pelo poder do Espírito Santo, ele ressuscitou dentre os mortos, pelo poder do Espírito Santo, Jesus fez o que fez, não é? Marcado. Agora, no poder do Espírito Santo, o corpo de Cristo, que é a sua igreja, ela também está fazendo, ela também está executando. Essa é uma descrição. Alguns vão dizer, é que Lucas está querendo narrar a história de Pedro e de Paulo. Bom, é verdade que ele fala, dois personagens muito fortes no livro é Pedro e Paulo, com certeza. Mas o propósito era contar a história de Pedro e Paulo. Chega uma hora que Paulo assume o protagonismo e Pedro dá uma sumida nesse papel. Ele não está querendo fazer um paralelo entre Pedro e Paulo e contar essas histórias. É isso mesmo? Será que é isso? Tem um autor muito bom, que aí eu recomendo a sua leitura, chamado Frank Stagg. Ele fez um comentário sobre o livro de Atos e ele vai fazer uma análise que me abriu os olhos e eu queria, de uma maneira muito simples, transmitir isso para os irmãos. Você pode conseguir esse livro, eu acho que ainda consegue em algum lugar. Frank Stagg, F-R-A-N-K-S-T-A-G-G. Frank Stagg. Depois eu coloco aqui embaixo nesse autor. É um autor que vale a pena você ter em casa. Você deve ler esse livro e o livro vale pela introdução. O livro do Frank Stagg vale pela introdução. Quando ele vai fazer exatamente uma análise assim, qual é o propósito de Lucas escrever? Dentre tantas coisas, qual é o propósito? E aí, o Frank Stagg vai fazer um negócio impressionante. Eu queria que você abrisse no último versículo do livro. Né? O livro de Atos dos Apóstolos tem aqui 28 capítulos. Né? E o livro, se você vai lendo o livro de Atos, ele tem assim uma como é que chama? Uma efervescência, porque vai sempre acontecendo coisa, tem sempre coisa nova, está acontecendo alguma coisa, Atos, né? Nada está parado, o negócio está rodando, e aí quando termina o livro, parece que o livro termina assim um tanto quanto como se tivesse faltando alguma coisa, não sei se você já leu assim, porque o livro termina assim, olha lá, capítulo 28 de Atos, diz assim: por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Em outras palavras, o livro de Atos não vai contar que Paulo depois é livre, não conta se ele foi até a Espanha ou se não foi. Algumas tradições vão dizer que sim. Paulo queria ir até a Espanha. E não fala o que Paulo fez, não fala da segunda prisão e da morte de Paulo, assim como ele não fala da morte de Pedro, não fala da morte de nenhum outro dos apóstolos, não sei, exceto lá o Tiago, lá atrás, né? Capítulo 12. Enfim, parece que termina assim. Paulo está em Roma e preso. Claro que é uma prisão
sem tornozela eletrônica, mas uma prisão domiciliar. Ele não podia sair dali, não. Mas aqui o que é interessante é que, na minha tradução, a expressão é assim, ó, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum. Essa expressão, que na minha tradução é 3 palavras, sem impedimento algum, no original grego, é uma palavra só, é um advérbio. É assim, ó, desimpedidamente. É exatamente com essa palavra desimpedidamente que Lucas termina a sua narrativa. Termina a sua narrativa. Eu vou botar o desimpedidamente no final. É como se fosse assim, ó. Pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo desimpedidamente, ou sem impedimento algum. Ponto. Acabou o livro de Atos. Aí alguns comentaristas maravilhosos, e eles vão dizer assim, Lucas termina assim, meio sem graça, Lucas termina meio sem jeito, dá a entender, e aí alguns chegam a a seguinte conclusão. Não é porque Lucas termina assim para dizer que Atos continua, que a igreja continua, e que nós estamos escrevendo uma nova... Não! Não! Lucas termina, segundo Frank Stagg, e eu concordo com ele, do jeito que ele queria, com o propósito que ele queria. Qual era o propósito de Lucas ao escrever Atos dos Apóstolos? E aí o Frank Stagg mata pau. Diz assim, o propósito de Lucas ao escrever o livro de Atos era demonstrar como algo que parece tão pequenininho surgiu no meio de um país dominado pelo Império Romano. Não era um país livre, não era uma potência, era um país que era soterrado pelas perseguições, pelas acusações, não é? Roma dominava, e a igreja surge no meio, numa instabilidade tremenda, no meio de uma grande religião, que era o judaísmo. Então a igreja, quando surge, quando o derramado do Espírito Santo acontece, e era 120, depois passa para 3.000, essa igreja surge lá em Jerusalém, numa cidade sitiada, no meio de uma religião. Nós éramos nada mais do que uma seita judaica. O que era a igreja? Uma seita judaica. Era chamada, e a gente vai ver isso mais na frente, os do caminho. Não tinha uma definição. A igreja surge ali, naquele meio, cercada pelo judaísmo, com toda a sua cultura judaico. Mas era apenas mais uma seita. Quando termina o livro de Atos dos Apóstolos, a igreja não é uma seita dentro do judaísmo. O cristianismo, ele rompe com todas as barreiras, com todas as limitações possíveis, e se torna agora está agora não mais em Jerusalém, mas agora está na capital do Império Romano, na capital do mundo da época. Está lá. Se outrora havia coisas que impediam a igreja... Olha, gente, o que é o evangelho, não é? O evangelho é a ação de Deus buscando aqueles que estavam perdidos. Quando Jesus Cristo veio, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Quando a igreja surge, ela surge para ir por todo o mundo e pregar a toda criatura, porque toda criatura está perdida. Ela surge num contexto judaico e todas as forças foram feitas contra a igreja, para que a igreja ficasse apenas ali. Apenas ali. Mais na frente a gente vai ver o conselho de Gamaliel. O conselho de Gamaliel é casuístico.
não é verdade, serviu para aquele momento. O conselho de Gamaliel é assim, gente, cuidado, olha, dá de mão, porque se essa é a obra de Deus, nada vamos fazer para impedir, nada vamos fazer para segurar o negócio, vai prosperar. Se não, olha, lembra que teve um tal de Teuda, que tinha discípulos, e aí acabou. Depois teve um outro, que também teve um monte de discípulos, mas depois acabou. Dai de mão, deixa esse povinho aí, eles estão com essa história aí. Se é de Deus, vocês não vão poder impedir, porque senão vocês vão lutar contra Deus. Lucas está exatamente descrevendo qual é o propósito. Todas as forças que vieram contra a igreja para que a igreja não cumprisse os seus propósitos. Todas as forças que se levantam contra a igreja para que a igreja não cumpra os seus propósitos. Ou melhor, que perca de vista os seus propósitos. Quando termina o livro de Atos, então, Lucas termina, a igreja está, nesses anos, ela rompeu as estruturas, ela rompeu com o judaísmo, não é mais judaica, é cristianismo. Tem uma tradição, mas ultrapassou. Se o judaísmo é para judeus, o cristianismo é para a humanidade, é universalista. O evangelho é para alcançar todos os perdidos, em todos os lugares. O evangelho não é para ser dominado com uma pequena parte, com uma religião, mais uma das religiões. Não, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. O mundo. Lucas está narrando como esse processo foi causando e acontecendo. Como vai acontecer isso? De uma maneira muito rápida, acompanhe comigo, abra sua Bíblia. Não é? Você pega Atos dos Apóstolos e você tem aqui no capítulo 2 a descida do Espírito Santo. Depois nós vamos voltar, mas tem a descida do Espírito Santo. Logo na descida do Espírito Santo, o dom marcante é o dom de línguas. 15 nações, não apenas para hebreu ver, não para na linguagem dos hebreus, se é para hebreu, é só para hebreu. Mas agora a manifestação do dom de língua é exatamente, eu quero que essa mensagem seja proclamada em todos os cantos, em todos os lugares possíveis e imagináveis e não conhecidos. Porque é o poder de Deus para a salvação. Eu venho buscar e salvar o que você havia perdido. A descida do Espírito Santo. Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, é a igreja que está em Jerusalém, que só está em Jerusalém. Se você volta no versículo 8 do capítulo 1, diz lá, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. Está entendendo, Pedrão? Hein? Tá entendendo, Tiago? Tá entendendo, João? Ou Barnabé? Barnabé não. Tá entendendo? Tá entendendo? Vocês vão receber o Espírito e vocês vão ser minhas testemunhas. Jerusalém, mas não só Jerusalém. Judeia, mas não só Judeia. Vocês vão para Samaria, para aqueles que vocês não gostam. Para aqueles que os judeus fazem acepção de pessoa. Você sabia que judeu e samaritano não se bicavam. Né? E séculos de desencontro. Séculos Quando Jesus conversa com aquela mulher samaritana, era necessário Jesus passar ali por Sicar. O pessoal fica pensando, Jesus, tinha que passar aqui mesmo? Vamos ter que parar. E agora ele está conversando com uma mulher, e uma mulher samaritana, horário desse, porque aí vem a multidão e tal. Quer dizer, o samaritano não se dá. Jesus está querendo quebrar isso, mas na cabeça dos discípulos é muito difícil quebrar. Aliás, tem certas coisas na nossa cabeça de religioso ou de não religioso que é muito difícil a gente quebrar. Muito difícil. Muito difícil. Essa questão de ir para todas as nações, essa questão de a gente sair da nossa comodidade, de sair do nosso cantinho, sair da nossa Jerusalém, sair da nossa pamonha, sair do nosso piqui, sair do nosso feijão pretinho, sair do Brasil, sair da nossa cidade e ir para uma nova cultura, é muito complicado. Não é tão natural. E aí temos uma batalha que é gigantesca, mas ela começa aqui dentro, aqui no coração, assim como naquela época.
A igreja não tem nada escrito. Né? Quando Lucas está escrevendo, o que tem? Não tem nada escrito, talvez não tem nada escrito. Algumas coisas, algumas cartas, Paulo está escrevendo, os evangelhos, algumas já devem estar sendo escritos, ele já tinha escrito o evangelho de Lucas, algumas coisas estavam sendo escritas, mas está efervescente, está burilando. O que fazer? E ao mesmo tempo a direção do Espírito Santo levando a igreja a ser o seu papel e ter o seu papel e desenvolver a missão que o Senhor deu. Então Atos 1:8 fala disso. Aí você vê o pessoal, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, todo mundo em Jerusalém, todo mundo, só tinha igreja em Jerusalém, ninguém saía de Jerusalém, nada acontecia em Jerusalém. Aí de repente acontece um fato, um ato, um acontecimento gigantesco, traumático, né? Traumático, que é a morte de Estevão. Capítulo 7, Estevão prega, que pregação maravilhosa, e aí o pessoal cai de pau, joga pedra, pau não, cai de pedra, né? Joga tudo que tem e arrebenta com Estevão. Estevão vê a glória de Deus. E apedrejava Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ajoelhando-se, clamou: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras, dorme. É a descrição linda de morrer. Né? Ele adormeceu. E aí Saulo, incrédulo, perseguidor, concordava com a sua morte. Tá bom. Capítulo 8, versículo 1, na morte de Estevão começa um negócio, começa uma bela, grande tribulação. Uma grande tribulação, movida contra a igreja. Esta igreja só estava num lugar. Olha lá, ó. Naquele dia, versículo 1 do capítulo 8, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, vírgula, todos não, tem um remanescente fiel. Não, o remanescente fiel não era para ficar. Todos, vírgula, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Quer dizer, a igreja de Jerusalém, num só dia, acabou. Foi reduzido a 12. E esses 12 não deviam ficar lá. Porque eles foram mais preparados, eles aprenderam com Jesus, eles eram quem tem mais autoridade, eles tinham todo o conhecimento, andaram com Jesus, viram Jesus morto e ressuscitado, ou eles eram os mais preparados. Os mais preparados ficaram. Enquanto os mais despreparados foram. Parece hoje modelo. Os mais preparados, os teólogos, os doutores, os pastores mestres, os bambambãs, os PhD, DD, Dididi, popopó, esses ficam. Mesma coisa. É na frente da batalha que os melhores têm que ficar. Aqui os apóstolos ficaram para trás. Os apóstolos ficaram para trás. Aí você pensa: olha que coisa horrorosa, a igreja acabou em Jerusalém, a igreja acabou porque a igreja não saía de Jerusalém. A igreja não saía de Jerusalém. A igreja estava restrita à cidade sacrossanta de Jerusalém. A Jerusalém da terra, não a que desce do alto. A que desce do alto é para todos. A Jerusalém terrena não é para todos. Versículo 3 diz que Saulo, capítulo 8, versículo 3, Saulo, porém, assolava a igreja. Entrava de sola, zagueiro. Né? Entrava de sola, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres. Desceu-lhe o rei. Sofrimento, perseguição, vindo sobre a igreja. Pensa que naquela foi o quê? Foi facinho? Não, não foi fácil. A igreja acabou. E preste bem atenção, a igreja de Jerusalém deveria ter para lá, estou chutando, para lá de 10 mil membros, para lá. Porque no início disse Lucas, tinha 120, cerca de 120.
Pedro prega, vai para quase 3.000. Depois, no outro momento lá no capítulo 3, sobe para 5.000. Depois acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Depois fala de milhares de milhares. E a igreja, todo dia, o tempo todo, o pessoal está falando, está pregando, está vivendo, está convidando e tem gente se convertendo. Eu acho que a igreja de Jerusalém tinha mais de 10.000. 10.000 e acabou. Num só dia, num só período. Porque a chuteira de Saulo, o poder humano dos sacerdotes, arrastou e arrasou. Aí você pensa, oh, que tristeza, a igreja sofredora, a igreja está em perigo. O poder de Deus é maravilhoso, o poder de Deus é tremendo. Olha o versículo 4, o propósito de Deus, é o propósito de Deus. Versículo 4 diz, entre mentes, quando tudo parecia perdido, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando o evangelho, pregando a palavra. Yes! Não saía de Jerusalém, agora chega a Samaria. E aí conta a história de um diácono Filipe que desce para os samaritanos e prega, e um avivamento, uma conversão, um negócio fantástico acontece em Samaria. Mais do que isso, ele chega a hora quando o avivamento está pegando fogo, ele diz assim, o Senhor diz para ele, vai para o deserto, vai para o deserto. E ele, Senhor, aqui está tão bom, já ruiu o osso, agora que tem o filé, o Senhor está me mandando para o deserto, e ele vai, sim, Senhor, vai para o deserto. E ele fica lá no deserto, eu fico imaginando ele no deserto. Aí, no deserto não tem nada. Em Samaria tinha gente, holofote, câmera, televisão, olha só, mídia, e ele vai para o deserto. E lá no deserto ele fica esperando um carro, uma pessoa passar. Homens chamados e direcionados pelo Senhor. Deus está fazendo coisas. Por causa desse diácono, passa o etíope, chefe lá da rainha. Uau! E aí, se eu fosse o Filipe, eu ia ficar assim, bom, se Deus quer que eu fale de Jesus para esse carro que está vindo aí, quem vem lá, ele vai parar e vai me perguntar. Né? Se Deus quiser que eu fale de Jesus para ele, me trouxe para o deserto. Se Deus quer que eu fale para esse homem, vai acontecer alguma coisa, ele vai parar e vai perguntar para mim. Eu vou ficar aqui esperando. O Espírito sussurra no ouvido do Filipe. Corre! Corre! O eunuco passou, estava lendo a Bíblia lá em Isaías, está lendo o Antigo Testamento, e nem olhou para o lado, nem está vendo que tem um cara maluco ali. E aí o diácono corre do lado do carro. E aí ouve que ele está lendo lá em Isaías, está lendo lá Isaías, o profeta. Entendes o que você lê? Aí o cara, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Eu. E ele entra e fala, aí passa um pouquinho, acha água. No meio do deserto achou água. Tem água aqui. O que impede de eu ser batizado? Nada impede, se você crer. Então, aí o cara, eu creio. Aí eles vão lá, o diácono batizou e desapareceu. Foi achar numa outra cidade, em Azoto. E aquele homem vai para a Etiópia para pregar o evangelho, batizado, novo convertido. O evangelho está rompendo as barreiras, está rompendo aquilo que impedia. Então, quando a igreja só ficava em Jerusalém, vem uma grande tribulação, e a igreja, anda. E quem é crente fala. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Vai pregando. E aí a igreja surge em Samaria, a igreja vai surgir na Etiópia, a igreja vai surgir em Antioquia. Capítulo 9, Saulo, em vez de caçar os apóstolos, que para mim estava tudo escondido em Jerusalém, porque os apóstolos ficaram em Jerusalém, Saulo pede carta para ir perseguir os irmãozinhos que estão lá em Damasco.
E ele vai com autoridade para perseguir, aí você sabe, ele se converte. Eu sempre fico perguntando, por que Saulo, foi preciso para Saulo, Jesus vir ao encontro de Saulo? Eu sempre fico pensando, porque Pedro, Pedro era o cara, pô. A sombra de Pedro curava os enfermos, demônios era expulso. Por que Pedro não chegou para o Saulo e falou, ô baixinho, você vai ficar cego até você crer no Filho, você está perseguindo a Jesus? Por que Pedro não falou? Jesus teve que vir para encontrar com Saulo. É a conversão. É a conversão de Saulo. É o início da história de Saulo. Esse é um vaso escolhido para mim, para pregar entre os gentios, para ir entre reis. Esse é um vaso escolhido para mim, eu escolhi esse vaso. Agora a igreja não está só em Jerusalém, a igreja cresceu, chegou a Damasco, Antioquia, da Síria. Mas foi também para a Etiópia. Uau, chegou a Samaria. Ah, os samaritanos. Sim, os samaritanos. Chegou. Está rompendo. Mas eu creio que o capítulo 10 de Atos é talvez o período mais enigmático. Porque Pedro e os apóstolos, os outros, ficaram tudo em Jerusalém. E aí no capítulo 10, diz que Pedro teve uma vontade de rever os irmãos, né? Ele acho que não aguentava mais aquela reunião de grupinho. Que Pedro não aguentava mais os 12. Né? Ele não aguentava mais reunião de célula só dos 12. O que vamos fazer agora, Tiago? João prega, vamos depois ensaiar o coral, o quarteto. Pedro já não aguentava mais aquilo e resolveu fazer uma viagem missionária. E aí diz o texto que ele vai até Jope. Né? Ele vai até Jope, que é na Judéia, para visitar um xará dele. E ele chega lá, e aí ele, olha aqui, tem fome. Olha lá, versículo 9, capítulo 10, de Atos. Vocês estão comigo, gente? Ou vocês foram embora? Está aqui. Olha só, Atos 10. No dia seguinte, indo eles caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta a fim de orar. Hora sexta é meio-dia. Hora sexta a gente às vezes pensa assim, é a hora do Ângelus, 6 horas da tarde. Não. Os judeus dividiam por quartos de horas e a hora sexta é meio-dia. Ele chega na casa do irmão. E o pessoal, olha gente, chegou Pedrão, que maravilha, Pedro, você vem conosco, olha, nós vamos almoçar e nós vamos fazer uma comida especial. Aí a irmã resolveu fazer uma comida especial. Comida especial demora, né gente? Comida especial demora. Pedro estava com a barriga roncando de fome. Diz o texto, quis comer, mas enquanto lhe preparava comida, ele sobe no segundo andar, no eirado, e ele tem um êxtase. Ele sobe lá no segundo andar e vai orar. Eu, jocosamente, disse que ele estava orando para esquentar a comida, para que o fogo botasse fogo na panela. Ele estava com tanta fome que ele pedia oração. Senhor, Deus, Senhor, aquece lá, o negócio está feio aqui, que fome. Deus, a mulher está fazendo uma comidinha boa, mas Senhor, está demorando. Ele estava com fome. Tanto é que no meio dessa versículo 11, então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, está com fome? Levanta-te, Pedro, mata e come. Então ele estava orando por comida. E Deus responde, desce um lençol cheio de animais, quadrúpedes e répteis, e a voz é, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor. Pedro é joia. De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Jamais comi coisa comum ou imunda. Não, imagina a cena. Ele está orando, está com fome, e está orando por comida. Está com fome. E nisso ele tem um êxtase, uma visão, um negócio, onde desce um lençol, parecendo lençol. Dentro desse lençol está cheio de animais que judeu não come.
Por exemplo, devia ter lá um porquinho. Então, o judeu não come bisteca de porco, linguicinha de porco, não faz feijoada. O judeu não come. Porco é imundo. Né? Porco é imundo. Então, não come. Judeu não come camarão. Não come camarão. Judeu não come camarão. Que peninha. Né? Judeu não come um monte de animais, um monte de coisa que é impuro, imundo. E aquele lençol desce uma voz do céu dizendo, mata e come. E Pedro diz, não mato, não como. Nunca comi e não vou agora comer. Nem se Deus falar, eu vou comer. Aí, olha lá, isso acontece uma vez, sobe. Aí desce de novo, mata e come. Não come, não come, não come. Sobe. Desce pela terceira vez. Olha lá, sucedeu isso, versículo 16. Sucedeu isso. Não, versículo 15 é importante. Segunda vez a voz falou: ao que Deus purificou, não consideres comum ou imundo, né? Comum. Ele está dizendo: eu não como animal imundo comum. Eu não como, eu sou judeu. Eu sou hebreu de hebreu. Eu sou da linhagem. Eu sou um povo especial. Eu sou isso aqui. Entendeu? Entendeu, Senhor? Eu nunca comi, não é hoje que eu vou comer. Uma vez, duas vezes, três vezes. A voz de Deus diz para ele: não faças impuro o que eu fiz puro. Sucedeu isso por 3 vezes. Pedro tem problema com o número 3, né? Você sabe. Nega 3 vezes. Depois João diz que Jesus pergunta para ele 3 vezes: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Sempre 3. Aqui de novo, quando ele fez isso pela terceira vez, eu acho que o Tico e Teco pensou: caraca, de novo! 3 vezes! 3 vezes! 3 vezes o lençol desceu e subiu. 3 vezes ele falou: mata e come. 3 vezes ele disse: não te faças impuro o que eu fiz puro. E eu disse não, eu desobedeci. O que quer dizer isso? Aí, ó. O que quer dizer isso? Versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, centurião romano, para o judeu impuro, comum, porcão, camarão, peixe de pele, qualquer outra coisa. Manda, tem 2 homens aí. Bate na porta. Versículo 20 diz assim, versículo 19 e 20. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Capítulo 10 é um ato que Lucas narra com precisão, porque é um ato libertacional. Para caminhar, e eu não quero me delongar muito, só quero que você perceba o desdobramento e o caminhar dessa igreja que agora está rompendo os grilhões, rompendo. Não é só Jerusalém, é para Samaria, até os confins da terra, é para a Etiópia, é para romanos. A igreja está rompendo essas barreiras. Mas agora ela tem que romper com a cultura judaica. Ela tem que romper com aquilo que aprisiona o judaísmo. Observem, por favor, aí no versículo 28, capítulo 10, depois você lê com calma, Mas aí no capítulo 10, versículo 28, quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio era um comandante de tropas, de 100 homens, sei lá, um centurião. Ele comandava um batalhão. Nunca que um judeu receberia uma honra de ter o romano se prostrando diante dos seus pés. Nunca que um romano iria se prostrar diante de um judeu, povo dominado, povo inferior. Mas o Cornélio se prostra, porque o Cornélio tinha batido um papo com Deus. E ele se prostra diante de Pedro, e Pedro levanta, que eu também sou homem, e aí, versículo 28, olha o que Pedro fala para o cara romano que se prostrou diante dele. A quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido
a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Primeira coisa que você tem que pensar é a seguinte: quem é que proíbe o judeu de aproximar-se a alguém de outra raça? Quem é que proíbe um judeu de pregar o evangelho a outro? Quem proíbe? Deus não é. Jesus não é. O seu espírito não é. Mas a cultura judaica o é. As autoridades judaicas o é. Pelo reconhecimento, pela conscientização de que eles eram o povo especialíssimo. É proibido a um judeu. Essa é a mentalidade de todos os apóstolos. Por isso que todos os apóstolos estavam só em Jerusalém. Ninguém saía. Pedro aqui está sendo um exemplo da mentalidade de todos. Pedro não conseguia entender João 3,16. Aquele versículo que é mais falado e decorado no mundo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pedro não entendia, até Lucas narrar, ou melhor, até aqui o capítulo 10, a descida a Jope, até os lençóis, Pedro não conseguia entender que o Senhor Jesus veio para buscar e salvar todos os que estão perdidos. Todo aquele que invocar será salvo. O máximo que Pedro conseguia entender até esse momento, até esse acontecimento, é que Jesus veio para buscar os judeus, o povo de Deus. É proibido ao judeu se juntar a alguém de outra raça. Em outras palavras, Jesus havia ensinado para Pedro, lá em Mateus, ide por todo mundo e pregar a toda criatura. Por todo mundo, Pedro, e pregar a toda criatura. Mas parece que isso entrou aqui e saiu aqui. Opa, é Jesus rompendo os paradigmas. A salvação vem dos judeus, mas não é só para judeus. Mas os apóstolos ainda estavam presos à sua própria redoma. E aqui Pedro está dizendo, é proibido. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Quer dizer, logo de cara Pedro já chama o Cornélio de porcão, de camarão, de coisa, na casa do cara. É aqui no capítulo 10 que Deus está rompendo. Rompendo no meio da cultura dos apóstolos, dos judeus. A igreja está... Imagina a igreja, o que seria se não acontece esse momento. A igreja hoje nada mais seria do que uma igreja messiânica, isto é, só para judeu. Você não teria ouvido falar de Jesus até hoje, porque a igreja seria apenas para os da circuncisão. A igreja nada mais seria do que os fariseus, ou saduceus, ou herodianos. Não! Lucas, quando narra então os Atos, ele está dizendo, olha o que é que o Espírito, olha o que Deus está fazendo com aquele pessoal para ir rompendo tudo e todas as barreiras que poderiam impedir a igreja de ser e de pregar e de proclamar o Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Impressionante, porque isso, de certa forma, ainda acontece muito hoje. Eu conheço muitos irmãos e irmãs preciosos, crentes em Jesus, vão para o céu, sabe? São lavados pelo sangue, vieram das trevas, estão na igreja, são até professores, alguns são pastores, mas sabe o que acontece quando você fala de fazer a obra missionária, de você pregar o evangelho, de você espalhar o evangelho até os confins da terra? Sabe o que eles estão? Eles estão exatamente como Pedro. É proibido. A gente não pode, não dá conta, não tem condições. A gente só está aqui mesmo para o nosso grupinho. E nós não olhamos. E o evangelho vai ser pregado a todas as nações, povos, tribos e línguas, e então virá o fim. A visão missionária, a visão abrangente, ainda é algo muito seco. Lucas está rompendo com todas essas coisas. A partir do capítulo 10, né, a igreja está em Antioquia. É a igreja de Antioquia que passa a ser a igreja modelo. Vai surgir Paulo e Barnabé. E aí agora eles vão ser os primeiros missionários para rodar a Ásia,
a Grécia. O evangelho vai espalhando, vai alcançando essa forma, eu diria, universal, a ponto de, no finalzinho, todas as coisas que impediam a igreja, todas as coisas que poderiam ter sufocado a igreja, impedido a igreja de ser o que ela é hoje, foram sendo rompidas. E esse era o propósito primordial de Lucas: descrever, narrar os acontecimentos marcantes, os feitos marcantes que Deus realizou pelo poder do Espírito Santo de Deus para fazer uma igreja que outrora estava no meio de uma outra religião, o judaísmo. Numa cidade perseguida que no ano 70 vai ser destruída. E agora, em menos de 30, 40 anos, a igreja sai daquela de Jerusalém e ela está na outra cidade, está em Roma. Todas as coisas que procuraram impedir para que o evangelho não fosse, não fizesse, não alcançasse o que Deus tem proposto, foi se rompendo. E Lucas vai terminar o seu livro dizendo, olha, desimpedidamente, livre, a igreja agora prega o evangelho desimpedidamente, com toda liberdade, para todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as épocas, até que ele volte. Até que ele volte. Eu queria te convidar a caminhar no livro de Atos. Eu fiz aqui uma corrida com você, apenas para reafirmar esse propósito maior no livro de Atos, que Lucas narra, que é um evento fantástico do que Deus fez com a sua igreja. É preciso olhar para a igreja como era e como se tornou. E agora nós precisamos também olhar para a igreja como está e o que ela precisa ser. Não perder de vista aquilo que é prioritário, primordial. Quero convidar você para vir conosco e estudar e meditar no livro de Atos. Faça o exercício de ler o livro, leia em casa, mas faça o exercício de dizer, Senhor, o que é que o Senhor quer fazer com a sua igreja? Qual é o propósito da nossa igreja, da minha vida, para o louvor da sua glória? Para o louvor da sua glória. Que Deus abençoe, que você não fique desanimado, mas que você tenha desejo de continuarmos e de estudarmos a palavra de Deus no caminhar. E que o Senhor vai fazendo de você, vai te revelando e vai fazendo acontecer na sua vida coisas que vão te tornando livres para servir e bendizer o nome do Senhor Jesus. Amém? Pai Santo, muito obrigado. Quero te pedir a misericórdia do Senhor sobre nós, nesse processo de caminhada e de conhecimento da tua verdade. Ensina-nos o caminho que devemos caminhar. Ensina-nos, mostra-nos a tua verdade, guarda-nos em teu nome, guarda o teu povo, guarda a tua igreja, guarda-nos, Pai. E ao estudar esta palavra, possamos ter essa igreja vibrante, verdadeira e disposta a cumprir os teus propósitos. Ó Deus, ser soberanamente aquele que age em nossas vidas, sobre cada um de nós, para o louvor da tua glória. Assim clamamos, assim te bendizemos, no nome sagrado de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que bom estar com você. Deus te abençoe. Ore por nós, ore pela missão aqui, Missão Projeto Zero. Ore por nós aqui em Colombo. Esse é um ano de muitos desafios e de muitas coisas espetaculares e que no decorrer do nosso tempo aqui eu vou compartilhando com você para você orar pelos nossos missionários, orar pelos nossos irmãos, orar por Hernani e Licínia lá em Foz do Iguaçu, o trabalho que foi bênção ali de que nós tivemos agora, do nosso quinto impacto missionário, não é? Dos desafios aqui de Colombo, pastor Felisberto, e nós também, mas também nós com o desafio agora já para
o trabalho em São Francisco do Sul. Nós queremos, no final do ano, estarmos abrindo o trabalho congregacional lá em São Francisco do Sul. E tem muito trabalho de restauração, mas isso eu vou falando mais na frente. Mas ore por nós, ore pelo trabalho em Joinville, o pastor Luiz Felipe, ore por ele, pela sua vida, pelos irmãos ali em Joinville, ore pelo trabalho, ore mesmo, ore com muita fé, com desejo de ver o nome do Senhor Jesus. E eu quero te pedir que vocês orem também pelo trabalho em Viamão. Nós estivemos lá, estando com os irmãos, estamos pedindo a Deus obreiro, um pastor de coração, para estar ali. Ore por Viamão, que Deus levante esse obreiro para o trabalho ali, bem pertinho, grudado a Porto Alegre. Precisa muito. Nós queremos que você ore por isso. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite de paz, uma semana abençoada e divulga, espalha, compartilha. Se você entendeu que é palavra de Deus que precisa ser repercutir, você pode também usar, agir. Deus te abençoe. Um beijo no coração aqui de Colombo para a sua vida. Paz do Senhor Jesus. Até quarta-feira. Amém.